E aí, gente, tudo bem? Essa é mais uma aula que a gente está tendo. É a segunda aula adaptada que a gente vai ter. Na última a gente melhorou um pouco a nossa técnica de observação. Aí dessa vez eu vou dar umas dicas agora para vocês melhorarem no papel. Como eu tinha falado sobre observação na última aula, agora a gente vai falar um pouquinho sobre textura. A gente já visitou esse conteúdo antes no nosso plano de estudos. Aqui a gente está de novo nessa semana de adaptação. Mas eu vou revisitar eles agora e no final eu vou fazer uma partezinha prática rapidinho aí pra gente entender como representar assim as coisas, porque algumas pessoas estão tendo um pouco de dificuldade pelos exercícios que estão chegando até mim. E aí eu quero ver se eu consigo dar uma força aí pra galera, para que a gente consiga passar por cima desse conteúdo. Bom, a textura, quando a gente fala, como a gente já disse nas aulas anteriores, ela é a aparência de uma superfície, né? E aí seria o que mostraria a aparência do material que está sendo utilizado. Ela pode ser orgânica ou artificial, liso, rugoso, sólido, líquido, sabe? Normalmente quando você olha para uma superfície, você vê algum tipo de característica própria dela, entendeu? Muitas paredes aí tem de textura de parede, de construção diferentes. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de texturas e como representar elas um pouco melhor e como fazer um acabamento melhor no papel quando você for representar uma textura. Bom, ela pode ser uma textura lisa, né? Se for tipo vidro, por exemplo, é uma coisa que é um plano liso, sem muitas alterações. Ela pode ser aleatória, igual aqui a gente viu nas marcas de parede. Ou ela pode ter padrões de repetição, assim. Cada textura apresenta a sua característica. Às vezes você vê um animal com escamas, sabe? Escamas de peixe, por exemplo, é uma textura. E aí são padrões de repetição junto com uma aleatoriedade, entendeu? E existem dificuldades diferentes para cada tipo de textura. Aqui eu trouxe diferentes texturas mais naturais, né? No caso ali a pedra, ela não é tão natural nem a madeira, mas seria justamente para mostrar como a diferenciação delas se dá pelo contraste também, sabe? Por exemplo, eu lembro que teve uma aula, que eu fiz uma aula prática mostrando como ilustrar o metal, por exemplo, e ele é um material muito polido, então a diferença de sombra e luz dele é muito forte e muito bem delimitada. E aí isso se vê de uma forma diferente. Por exemplo, ali na madeira você vê alguns pontos que ela é um pouco mais escura, mas ela não possui nenhum reflexo. A pedra é a mesma coisa, só que a pedra ela é bem mais clara no caso e ela tem uma textura diferente da madeira, que a madeira é mais lisa. O papel, ele tem diferenciação do contraste dele bem delimitado, que é tipo, ali por ser um papel amassado, você vê que tem partes que são escuras e partes que são claras, algumas têm algumas nuances, mas ele tem algumas partes que são bem delimitadas, mas o contraste dele não é tão forte como o do metal, por exemplo, porque o metal às vezes é de uma parte muito escura para uma parte muito clara muito rápido. Aqui são tipo padrões de repetição, dá para você ajudar a constituir textura dessa forma, sabe, fazendo padrões que se repetem, se encaixam. Tem as texturas orgânicas também. Elas são mais, elas têm muitos detalhes para ser feitos, mas o bom delas é porque por elas serem orgânicas, desculpa, dei uma travada aqui. Por elas serem orgânicas, você não precisa pensar com exatidão quando você vai representar ela. No caso aqui, por exemplo, você vê essa madeira cortada, elas são quadrados muito bem delimitados, entendeu? Então você teria que tentar manter a exatidão máxima das suas formas aqui, os triângulos também. E aqui, por exemplo, essa textura do meio, ela é uma textura muito orgânica, com formas diferentes, que são retas, né? Você vê, tipo, arestas retas entre um gomo e outro, mas ainda assim elas são muito orgânicas, então cada uma é de uma forma, então na hora de você representar, se ela sair um pouco diferente, não vai ser nem perceptível, justamente por ser uma forma orgânica. E é diferente, por exemplo, uma textura mais lisa, tipo o papel aqui, você também tem essa liberdade, mas você não pode colocar tanto contraste quanto você colocaria nessas de fruta, por exemplo. Aí, por exemplo, essa aqui da areia, que eu peguei, que ela é um pouco. Ela tem um contraste bem baixo, você vê uma variação de luz e sombra bem baixos, mas eles são áreas delimitadas, e justamente por ser areia não é uma coisa muito exata.
Então, se você errasse um pouco, tipo, fizesse uma dunazinha de areia um pouco maior, ela acabaria saindo imperceptível na diferença, que seria diferente, por exemplo, de você errar numa dessa, que são padrões exatos. E aqui o contraste também não é muito forte. E aí você tem que representar também a textura do arenoso, né, que é diferente do papel. E isso eu vou falar um pouquinho mais agora. Algumas pessoas, pelos exercícios que eu estou recebendo, estão tendo dificuldade de representar um pouco textura justamente por isso. Acaba ficando um pouco com dificuldade de delimitar áreas mais retas, quando eu disse que não podia ser um desenho muito contornado, assim. E justamente dessa forma eu vou ensinar para vocês como conseguir finalizar um pouco melhor. Quando você for desenhar, ao invés de você passar o lápis uma vez só e não voltar, passa várias vezes. E você ajuda dessa forma a fazer o seu contraste e você vai finalizando melhor o acabamento no papel. Quando você for fazer áreas muito finas, que são linhas retas, você pode riscar, sabe? O rolê de você não poder riscar é quando você for preencher superfícies, porque aí fica aquela aparência chovido, assim. E aí dessa forma você acaba perdendo um pouco de qualidade. Se você for finalizar áreas pequenas, tudo bem você riscar, não vai ser nenhum problema. Se você for finalizar áreas que são bem claras perto de áreas escuras, você pode usar até o HB para você finalizar. Você acaba nem usando nem mesmo 2B. E depois que você for finalizando, você pode utilizar o próprio lápis HB para você passar por cima de algumas áreas que tiver com a textura do papel. Eu vou mostrar agora exemplos práticos que vai ficar um pouco. Mas a ideia é justamente você achatar o papel para que ele fique plano, planificado e dessa forma ele perca a textura do papel e fique com a textura que você quer que ele tenha. Eu vou mostrar isso no final da aula e agora eu vou usar uns exemplos visuais. Aqui eu peguei esses dois desenhos para começar mostrando a diferença de contraste, como isso traz um acabamento muito melhor no desenho, que você vê que uma delas está muito mais realista, saltando do papel como se tivesse, e a outra está bem mais apagada. E aqui eu peguei um exemplo de como você pode utilizar o HB para ajudar a finalizar o seu desenho. Quando você passa assim certas áreas e você passa o 6B do lado, você acaba trazendo um contraste mesmo com o risco mais forte do HB, porque o HB ele tem aquela característica de ser mais duro e menos escuro. E aí eu fiz essa comparação das duas imagens. E aí, como eu falei, esse achatar o papel é importante para que você tire essa textura de lápis e aí acaba ficando um aspecto mais realista no seu desenho, deixando ele mais natural. Aqui eu trouxe esse exemplo e aí eu dei um zoom aqui nele. É um desenho que tem um contraste maneiro, assim, já dá para ver que é um acabamento mais bacana. Pode ver que tem as áreas ali, tipo dos olhos, se você observarem bem, tem uma parte que mostra um brilho e é justamente uma parte em branco do lado de uma parte bem escurecida. Então dá a impressão que está aceso ou coisa do tipo, sabe? É justamente o contraste que traz essa ideia de variabilidade. E também dá pra ver bem a diferença de texturas, né? Tipo, o olho você vê que é uma coisa diferente da pele. Porque o brilho da pele se comporta de uma forma diferente do olho. Porque o olho ele reflete muito mais do que a pele. E eu trouxe esse desenho justamente para mostrar, ali se você olhar na parte da testa, da sombra, deixei esse risco aqui em volta, tem essa textura de papel ainda, sabe? Que aí no caso para você contornar esse tipo de coisa, você passaria um HP ali por cima para dar uma achatada. Aqui eu peguei um outro exemplo que mostrasse um pouco melhor disso. Provavelmente esse desenho foi utilizado esfuminho. Vocês não podem utilizar esfuminho na prova de habilidades. E também dá para chegar num resultado um pouco próximo disso, só no lápis mesmo. E aqui, por exemplo, vocês podem ver a sombra não ficou a essa textura de papel, ficou uma coisa mais achatada. E aí é justamente isso, você passar várias vezes o lápis, várias camadas, você acaba conseguindo esse acabamento. Aqui eu trouxe as duas, uma do lado da outra, para fazer a comparação. Eu vou propor um exercício aqui para vocês agora no final da aula. Vocês não precisam entregar esse exercício. É um exercício, mas se vocês estiverem tendo dificuldades e queiram exercitar um pouco melhor isso, você pega o seu papel e o lápis aí de desenho. A gente vai estudar um pouquinho de textura e contraste. Pode pegar também uma imagem de uma textura e aí a gente vai fazer um exercício.
de como fazer gradientes com lápis e como representar texturas e fazer acabamento assim do nosso desenho. Aqui eu peguei o exemplo dessa, não precisa ser esse, tá? Pode pegar o que vocês quiserem, pode ir na internet e pesquisa textura. E aí vocês podem pegar lá o que vocês acharem mais interessante. Tipo, textura de kiwi, textura de parede, textura de tecido. E aí eu peguei esse porque era só para mostrar um pouco que sempre tem alguns pontos que se comportam de formas diferentes, sabe? Esse primeiro ponto da esquerda que está mais embaixo, ele é um ponto que você vê mais uma textura de superfície, assim, de variação da luz com a sombra. Ali o segundo é uma parte que você vê uma exatidão um pouco maior. Nessa parte mais escura, você vê que ela passa praticamente uma linha reta. E o outro seria umas nuances de tons, assim, tons mais escuros indo para tons mais claros, sem que fosse uma variação de luz. E aí, para você fazer esse exercício, vai ser para você exercitar os seus gradientes, né? Que é justamente essa variação de tom do mais escuro para o mais claro, do mais claro para o mais escuro. Você melhorar a sua finalização do desenho, fazer essa finalização achatada, passando o HB por cima e treinar o seu contraste. Bom, eu vou aqui abrir o Photoshop agora para mostrar para vocês. Começar utilizando, quando você for... Tem um exercício que é muito rápido de ser feito, eu recomendo que todo mundo faça esse. Quando você for desenhar, você pode começar pegando o seu lápis. Opa, deu uma travada aqui. E aí você vai fazendo esse caminho, assim. Fazendo uma nuance. Meu computador está travando um pouco. Você vai fazendo uma nuance de tom. E aí você vai depois passando de novo, assim, o lápis. Ajudando a construir melhor esse gradiente. E passa de novo. E mais alguma vez. E aí conforme você vai passando mais vezes, você vai escurecendo. Aí você meio que vai fazendo um teste de gradiente mesmo, assim. Esse aqui seria um 6B, né? Que ele tá um pouco mais escuro. E aí você vai, passa de novo o seu lápis, você vai sempre fazendo círculos, assim, para você treinar o seu gradiente. E aí você meio que tenta fazer sempre essa nuance, assim, sabe? De um lado para o outro. E de um tom bem mais escuro para um tom mais claro. Passa ele várias vezes também. Isso é bom para você aprender a controlar os seus contrastes, assim. Você vê que a segunda vez ela já dá uma escurecida, mesmo que você passe com a mesma pressão que você faz no papel. E conforme você vai avançando, vai escurecendo cada vez mais, melhorando mais seu acabamento. E aí fica esse gradiente, entendeu? Dessa forma você vai aprender a controlar um pouco melhor os seus tons de lápis quando você utilizar. Isso pode ajudar vocês na hora de for finalizar um desenho. Pode pegar, fazer isso com 6B, pode fazer com 2B, pode fazer com AB, faz com todos eles que é maneiro vocês aprenderem um pouco sobre isso. Aqui no caso eu peguei um tom mais claro, que seria a mesma coisa que pegar um HB. E aí você pode fazer isso, e aí depois pode pegar o seu 2B e fazer um pouco por cima também. E você meio que vai aprendendo a fazer gradiente e variação. Esse é um exercício muito tranquilo de ser feito, recomendo que todo mundo faça. É bem de boa. E o outro que eu vou fazer, passar para vocês aqui agora, é quando você pegar a sua textura, faz um quadrado mais ou menos de 8 por 8 e aí você reproduz a textura. No caso aqui eu vou fazer só um gomo daquela fruta, mais ou menos. Desta fruta, deixa eu ver. Essa aqui, essa verde. Vou passar com vocês só para mostrar mais ou menos como seria feito. Porque tem algumas pessoas que estão com um pouco de dificuldade. Fazer um formato meio aleatório aqui para ela. Você começa sempre no seu esboço, né? E aí você vai, conforme você for fazer o acabamento, você começa fazendo os circulinhos, assim. Essas partes mais escuras você pode começar fazendo por elas, inclusive, e aí você vai passando depois por cima, ó. E conforme você passa por cima, você já vai escurecendo a que estava embaixo. Dessa forma.
E aí você vai indo. Sempre fazendo os círculos, né? Aí você vai ó, passando por cima. Aí você vê que o acabamento das primeiras vai melhorando conforme você vai passando. Justamente porque por você ter passado várias camadas de lápis, ela começou a perder a textura do papel e ganhar a textura mais lisa, assim, que você está querendo representar. E aí você vai fazendo isso. Aqui é um pouco difícil de visualizar, porque eu estou no digital, mas façam isso no papel, vai fazer muito mais sentido. E aí quando vocês forem finalizar, tem algumas áreas que elas são muito exatas, sabe? Então se você passar um lápis reto, assim, nas bordas, não é errado, entendeu? Você vai estar tipo, trazendo mais definição para o seu desenho e trazendo um acabamento melhor dos contornos do desenho, que não é tipo assim um contorno que você está fazendo o formato assim super exato, mas você está fazendo uma, uma nuance bem natural do seu desenho para que isso fique bem representado. E aí por aí você vai com calma, faz uma textura maneira aí, que é uma coisa que talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Quando você for fazer uma finalização de canto, que você tá lá, aqui, assim, às vezes você passou, tipo, um canto que ele é muito exato, assim. E aí ele tem uma leve gradiente para uma outra superfície. Aí você pode passar com um lápis assim, ó. Aí você meio que vai tirando a definição do traço e deixando ele um pouco mais suavizado. Dando as voltinhas assim, pode ir, aí depois pode voltar também. Porque aí você vai suavizando a sua superfície, trazendo um gradiente melhor. Porque ó, aqui é para ficar suave, essa parte é para ficar definida, entendeu? E aí dessa forma vocês acabam construindo desenhos com acabamento maneiro, porque às vezes eu percebi que muitas pessoas já estão passando dessa dificuldade de não contornar os desenhos e está começando a reproduzir texturas, isso é ótimo. Só que aí tem um problema que está perdendo um pouco a definição da imagem, entendeu? Aí se vocês quiserem, vocês podem, sem nenhum problema, fazer tipo um acabamento, assim, das bordas do seu desenho. Passando o risco reto, assim, não precisa fazer é, círculos pequenos quando você for finalizar um canto que seja muito reto, muito exato, entendeu? Que isso vai ajudar você a delimitar o seu desenho sem você perder a qualidade da textura que você estava fazendo. Eu não vou finalizar mais porque eu já fiz uma aula sobre isso. Eu vou deixar essa aula na descrição, inclusive, caso vocês queiram rever. Acho que foi uma das primeiras aulas que eu desenhei uma cadeira e tudo mais. E não tenho medo de passar várias camadas de lápis. Não é um problema você passar um 6B assim e depois você passar um HB um pouco mais forte para achatar. E aí deixa uma aparência lisa no desenho. Tudo que eu estou fazendo aqui é uma simulação, porque eu estou no digital, né? O papel é um pouco diferente, mas eu espero que eu esteja conseguindo ser entendível. Caso alguém esteja tendo dificuldade, pode entrar em contato comigo que eu mando, sei lá, um vídeo de eu fazendo no papel, não sei, eu dou um jeito. Mas a gente chega lá. E aí, o que eu tinha dito também de você utilizar uma parte que você passe o HB mais forte, e aí quando você for passar o seu 6B em volta, ele ainda assim vai se destacar, porque o HB ele é mais claro que o 6B. Ó, essa parte aqui, ó, no caso. Enfim, fiz algumas leituras aleatórias. A última aula a gente melhorou a nossa observação. Eu espero que essa ajude vocês a melhorarem a parte do desenho de vocês. Não tenham medo de escurecer o desenho de vocês, é sério. Podem, se vocês estão com medo, pega um desenho, um dos exercícios e escurece mesmo, assim, pega e manda ver na sombra, porque se errar, tá tudo bem, a gente está fazendo exercício, entendeu? Os exercícios são justamente para vocês aprenderem. Recomendo que todo mundo faça isso daqui, faz um quadrado de 8 por 8. Aí quando você for fazer o seu exercício, você escolhe a sua textura e no seu quadrado, fazer aqui rapidão, você não faz só um igual eu fiz aqui. Você faz vários, assim, sabe? Para representar uma textura. Espero estar sendo entendível no que eu estou fazendo. Se você quiser mais um desafio, você pode tentar fazer um gradiente, sabe? Tipo assim, essa parte da textura é um pouco mais escura. E aí ela vai indo para um mais claro.
conforme ela vai para lá. Fica a critério de vocês. Isso aqui foi só uma simulação. Espero que todo mundo tenha entendido. Se alguém está com alguma dificuldade ou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Enfim, acho que é isso, galera. Até a nossa próxima aula. Qualquer coisa, estamos aqui. E podem mandar e-mail se vocês quiserem que eu corrija esse exercício de vocês também. Não estou corrigindo isso para nota, assim. É caso vocês falem, eu fiz isso. O que você acha que eu estou acertando, que eu estou errando? Pode mandar para mim que eu corrijo sem nenhum problema. Valeu, galera. Grande abraço.